E isso é uma lei básica da vida. Para conseguirmos fazer crescer qualquer coisa é necessário, acima de tudo, assumir responsabilidade e trabalhar. E muitas vezes fugimos de exercer esse papel de ser responsável, de ser consciente, e também escondemos as potências superiores da alma. Temos medo de pagar o preço do sacrifício para que essas riquezas possam se aflorar. Uma comunicação nunca é uma vertente de um veio só. É a união de forças que promove uma totalidade e faz com que as informações, a maneira de se falar, a maneira das ideias se conjugarem, saia da união entre duas individualidades. Podemos aprender com um verme, podemos aprender com uma estrela. Cabe-nos apenas utilizar o pensamento para tirar as lições necessárias. Aos queridos amigos que nos ouvem, do diálogo com os espíritos. Aqui estamos mais uma vez para proporcionar algumas reflexões que nos auxiliem nesse trabalho ímpar, que é o trabalho conosco mesmo. Oferto os votos de paz e de amor, de esperança e de alegria. Neste momento em que estamos num período tão importante da nossa experiência espiritual, um período onde estamos sendo avaliados em nossa maturidade, um período em que os filhos da terra estão dando provas das experiências diárias, se são capazes de serem dignos a fazerem parte da era de Aquário, onde os trabalhadores da última hora estão exercendo suas atividades no dia a dia, para poderem mostrar o grau de desenvolvimento que se prestaram a alcançar antes de mergulhar na matéria, depois de deixar lá atrás grandes ações de negligência que fez com que perdesse o tempo da experiência e do crescimento. Neste momento em que muitos espíritos estão mergulhando na matéria, porque estão recebendo um choque anímico na experiência reencarnatória para se prepararem para a transmigração, porque não merecerão mais usufruir da experiência da Mãe Gaia. Neste momento em que estamos passando por provações para que o anjo interno possa desabrochar da intimidade com um pouco mais de desenvoltura, nada mais conveniente do que termos um pouco mais de clareza a respeito de como funciona a nossa intimidade, pois é com ela que vamos conviver e aprender a transformar. É ela que carregamos e ela que nos predispõe às ações do dia a dia. Somos treinados desde pequenino a olhar muito para o fora, a cuidarmos das ações nas relações do dia a dia, mas quase nunca guardamos um tempo para mergulhar em nossa própria intimidade. O único lugar onde a divindade pode ser encontrada com mais intensidade. O lugar onde está escondido as causas dos nossos verdadeiros sofrimentos, mas também o lugar em que está esperando a vertente das nossas verdadeiras curas, a nossa intimidade. Já vos disse um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Então estamos aqui hoje para desenvolvermos reflexões referentes a isso.
E quero desde já desmistificar algo relacionado à mediunidade, à médium e à comunicação. Convidar aos ouvintes a perceber que espírito não é perfeito. Perfeitos são apenas os espíritos puros, aqueles que ao longo de eras infindáveis aprenderam a se integrar em harmonia total com o Pai. Nós que estamos militando deste lado, trazemos as nossas riquezas e as nossas imperfeições, a nossa singularidade, os nossos hábitos, pois a morte não muda a realidade de ninguém. E aqueles que transmitem as nossas mensagens deste lado, fazem o possível para codificar o nosso pensamento e a nossa vontade, encontrando uma forma muito singular, muito única de passar a comunicação. Uma comunicação nunca é uma vertente de um veio só. É a união de forças que promove uma totalidade e faz com que as informações, a maneira de se falar, a maneira das ideias se conjugarem, saia da união entre duas individualidades. O médium, ele media, ele não imita ou reflete. E nós fazemos uma parceria e nos comunicamos dentro do possível com a nossa singularidade. Não existe santidade em nossa forma de falar. É apenas o hábito que nos conjugou ao longo das eras. Aprendemos a nos expressar assim. Assim como outros aprenderam a se expressar de uma outra maneira. Deixando claro o fenômeno e a naturalidade mediúnica, onde espíritos erram, onde médiuns erram, onde a comunicação muitas vezes não consegue atingir o ápice necessário, mas aqueles que possuem olhos para ver e ouvidos para ouvir, saberão retirar as lições necessárias que em todas as mensagens estão presentes. Podemos aprender com um verme, podemos aprender com uma estrela. Cabe-nos apenas utilizar o pensamento para tirar as lições necessárias. O meu convite neste momento é que possamos criar clareza quanto ao caminho de autotransformação. Esse caminho que nos convida a olhar com maior intimidade para o nosso ser. No dia a dia, somos convidados pelas teorias da evolução a aflorar as potências enriquecidas de nossa alma. Temos uma intuição que guia os nossos passos de um alto estado de plenitude que nos aguarda na construção desta jornada. Mas estamos decididos a abandonar as nossas zonas de conforto? Estamos decididos a olhar para o desconhecido que existe em nós? Quando intentamos desenvolver um novo hábito, intentamos desenvolver uma nova potencialidade, percebemos que muitas vezes, apesar da nossa ação consciente, forças da nossa interioridade nos impulsionam às direções contrárias. Nos sentimos divididos entre o anjo que quer voar e, metaforicamente falando, o demônio que existe em nossa intimidade, que quer se apegar às estâncias da terra. E nos sentimos perdidos diante dessa dicotomia interior. Mas a grande verdade é que a nossa natureza mais profunda e íntima é de um eu divino, amoroso e sábio. E o que estamos convidando a fazer é aprender a lidar com camadas construídas ao longo do nosso processo evolutivo.
para que possamos aprender a acessar essa intimidade com maior desenvoltura. Existem muitas ilusões no caminho do autoconhecimento. Por exemplo, muitas vezes desenvolvemos o pensamento de que autoconhecer é ter um conhecimento intelectual dos fatores que estão em nossa intimidade. Muitas vezes achamos que estamos nos autoconhecendo por perceber que temos o orgulho, ou por perceber que temos a vaidade, por perceber que trazemos a impaciência, ou a sexolatria, ou as várias viciações da alma. Não apenas viciações químicas, mas as viciações da egolatria. E nos contentamos em parar nessa perspectiva diante de nós mesmos. Mas autoconhecer-se é efetuar um mergulho profundo em nossa intimidade, para compreender. Não basta apenas classificar. É importante que possamos compreender como a vaidade que existe em nossa intimidade funciona e por que ela funciona. É importante compreender também o porquê estamos assim, o que é estar e o que é ser. Quantas vezes os impulsos doentios emergem da alma e nós achamos que aqueles impulsos representam a nossa integralidade. Mal sabemos que esses impulsos são aspectos de nossas ilusões, que mantêm a nossa individualidade verdadeira enterrada no fundo de nós mesmos. É importante que possamos diferenciar o que é transitório e o que é perene em nossa intimidade. Muito do sofrimento vem no processo da autodescoberta por nos assustarmos com as nossas sombras. E esse assustar vem como uma crença, como um medo de que se eu olhar para a minha sombra, eu irei me tornar aquela totalidade. O medo de descobrir que eu não sou a luz que eu achava que eu era. O medo de olhar para as imaturidades que trago na minha intimidade. É importante compreendermos tudo no processo interior, porque nós só conseguiremos mudar aquilo que compreendemos. Nós só conseguiremos mudar aquilo que conseguirmos trazer para a área da nossa consciência. O que se mantém escondido irá se manter escondido. Independente das velas, independente dos mantras, independente da ação caritativa por fora, o que se mantém escondido em nossa intimidade irá continuar escondido até que tenhamos a coragem necessária para tornar esses aspectos conscientes com o objetivo de depois reeducar. Então podemos dizer que o autoconhecimento é aquela atividade ímpar de mergulhar nos mares profundos de nossa alma para se compreender a dinâmica, como funcionamos internamente. E posteriormente a isso, educar as distorções que estamos trazendo e aflorar as riquezas verdadeiras de nossa alma. A finalidade do processo do autoconhecimento é descobrir as necessidades profundas de nosso ser espiritual. Essas necessidades profundas não podem ser dadas por um guru. Essas necessidades profundas não podem ser dadas por um espírito. É função da própria alma descobrir-se. Faz parte da lei de autoesforço. E espírito superior nenhum tira a oportunidade da alma mergulhar em si mesmo, porque sabe que é assim que ela conseguirá desenvolver uma maior autonomia perante a si mesmo e o universo. É necessário descobrir essas necessidades internas, compreender, por termos em mãos a visão de nossas riquezas e nossas dificuldades, como podemos realizar isso.
Em cada ser, o autoconhecimento será realizado de uma forma ímpar, pois o ser irá usar os seus recursos para mobilizar o mergulho dentro de si mesmo. Talvez uns utilizem do aspecto da arte para conseguir tornar concreto aquilo que está invisível na própria intimidade. E depois, através da própria arte, começar um processo reeducativo. Outros talvez façam isso pela reflexão filosófica, alguns outros pela psicoterapia. Cada um irá descobrir o seu caminho, mas não há como fugir do mergulho interior. Não há como fugir da autocompreensão. Nesse processo nós vamos também criando uma sabedoria do que podemos fazer agora e daquilo que deverá ser feito mais tarde, pois ainda não adquirimos maturidade para trabalhar com alguns aspectos. O ato de auto-melhoramento não é um ato de auto-suplício. As leis que regem a vida na externidade são as mesmas da intimidade e elas se chamam amor. Quando os filhos e filhas de fé conseguirem perceber que tratam aquilo que os incomoda de fora da mesma maneira que tratam aquilo que os incomoda lá dentro, e quando os filhos e filhas de fé começarem a perceber que na medida que eu mudo a minha relação com o que me incomoda por dentro, eu conseguirei me relacionar melhor e mais adequadamente com aquilo que me incomoda por fora. É importante que possamos tornar perceptível os impulsos ilusórios. Com essa percepção, temos algo concreto para trabalharmos. E a evolução não se transforma num tiro no escuro, onde eu acho que eu devo trabalhar isso na minha intimidade, onde eu acho que eu devo trabalhar aquilo. Mas quando percebemos, é sumamente importante, igualmente importante, construirmos a aceitação diante desses elementos. Porque nós não conseguimos nos aproximar daquilo que não aceitamos. Tudo que gera profunda aversão aciona em nossa intimidade os recursos dos instintos de luta e fuga. E sem que percebamos, estaremos nós atacando esses elementos ou mesmo fugindo deles. Um trabalho verdadeiro com essas imaturidades acontece quando vamos fazendo um trabalho, conforme elas vão surgindo, de conseguirmos aceitar as mesmas. Durante as nossas reflexões, nessa série de palestras sobre o autoconhecimento, iremos deixar algumas indicações de como construir essa aceitação interior. A partir do momento que eu aceito em uma certa intensidade, por mais que não seja uma aceitação total, eu consigo começar um diálogo com aquele elemento, sem o desejo de dominá-lo, sem o desejo de atacá-lo, com o objetivo único de compreender o que é aquele elemento, por que ele está assim, para quê, qual é a finalidade dele, por que eu o construí em minha intimidade, como ele se manifesta no meu dia a dia. Enquanto todas essas questões não ficarem claras no psiquismo, na consciência, para a percepção, qualquer impulso de modificação é vão. Como vamos modificar aquilo que não está perceptível para nós? É como queremos construir ou arrumar um motor de carro que nós não compreendemos em nosso mecanismo onde está a sua falha. A partir dessa compreensão, nós iremos então começar um trabalho de reprogramar esses impulsos internos, colocando novas informações nos mesmos,
para que eles possam se expressar de uma maneira mais harmônica. Às vezes, quando eles surgem, mesmo compreendendo os mesmos, nós não conseguimos fazer nada no momento, pois nos acostumamos a nos entregar a esses impulsos durante séculos. Mas depois que eles se manifestam, nós fazemos então a ação de reprogramação. Esta ação efetuada continuamente vai nos dar uma força no psiquismo para quando eles surgem conseguirmos fazer na hora a ação de reprogramação. E com o tempo iremos conseguir fazê-lo antes da manifestação dos mesmos. E nesse processo gradativo nós iremos então higienizar o nosso inconsciente. E somente assim, meus queridos e minhas queridas, somente através dessa limpeza interior é possível verdadeiramente que o nosso eu superior brilhe na sua magnitude. Pois o eu superior é como um sol. E todo sol encontra dificuldades para fazer suas luzes chegarem à terra quando existem muitas nuvens cobrindo o céu. Somos convidados então a entender como é o funcionamento da nossa intimidade. Pois a nossa intimidade não funciona de uma maneira caótica. Existem leis e princípios que regem o funcionamento interior. A nossa intimidade organiza os elementos internos de uma certa forma. E a primeira coisa que precisamos compreender nesse processo é que existe uma pequena área da nossa intimidade que podemos chamar de consciente. E uma área muito grande que chamamos de inconsciente. Nessa área consciência nós vamos encontrar pensamentos, sentimentos, memórias e condicionamentos que conseguimos manipular de forma consciente. Na mente inconsciente nós vamos encontrar as mesmas coisas. Existem instintos, existem emoções que pertenceram a memórias, talvez dessa vida, que já se transformaram em memórias inconscientes, talvez de outras vidas ou mesmo em experiências que vivemos nas dimensões espirituais. Existem condicionamentos. A base de nossos condicionamentos estão no inconsciente. Existem crenças. Existem potências. Potências já despertadas que nessa vida ainda não tivemos a oportunidade de acessar, e potências em fase de desenvolvimento, que conforme acionamos as mesmas, conseguimos então dar a atenção adequada para que elas possam se desenvolver. Esses materiais vão ficando no inconsciente por variadas razões. Alguns materiais são simplesmente esquecidos e a mente consciente libera espaço para que os mesmos possam ficar armazenados. Alguns materiais nós perdemos a identificação. Nós não acreditamos mais naquilo, mas não fizemos um trabalho de reprogramar. E por estarmos investindo em outras ideias, esses materiais também vão para o inconsciente. Existe muito material no inconsciente que foi reprimido, porque a sua carga energética trazia tanta angústia e não nos sentíamos preparados para confrontar com os mesmos, que ações internas de autoproteção mobilizaram para que esses elementos ficassem muito bem reprimidos em nossa intimidade. Esses são os materiais que configuram a nossa sombra. Esses são os materiais que mais nos convidam ao exercício do amor conosco mesmo. Porque o verdadeiro exercício do amor é o exercício que fazemos conosco mesmo para trazer qualidade de vida. E esta qualidade de vida é possível quando estamos implicados com a nossa melhoria interior. Quando amamos alguma coisa, buscamos cuidar daquilo com tal carinho e atenção para que as riquezas que fazem parte de tal coisa continuem sempre presentes.
Ah, meus filhos queridos, quando nós nos amamos, amamos de verdade, temos um profundo interesse de compreendermos essa área doentia, machucada, distorcida que trazemos na própria alma. Porque ali não existe apenas dor. Existem potências que foram usadas de uma maneira inadequada, que quando resgatadas e cuidadas, nos darão força para que possamos ascender com maior profundidade nos estágios de amadurecimento consciencial. Também encontramos nesta área do inconsciente muitos materiais que estão em início de desenvolvimento, mas não adquiriram força ainda para ascender a consciência. Como podemos então crescer sem dar atenção a esta área obscura de nós mesmos? A ciência que preconiza a neuropsicologia na Terra já informa que muito da porcentagem do nosso comportamento é influenciado pela mente inconsciente. De 80% a 90% do nosso comportamento é mobilizado por fatores inconscientes. Neste inconsciente nós temos um universo para descobrir. E é por isso que os espíritos colocaram na obra ímpar de Allan Kardec que a alegria dos espíritos superiores é aprender. Aprender sobre si mesmo. Aprender mergulhando nesse universo ímpar. Compreender todas as riquezas, todas as dificuldades. Universo esse que não traz apenas materiais desta vida, como deixei muito claro, mas que traz materiais das múltiplas experiências. Tudo está ali gravado. E quando vamos mergulhando, nós podemos dizer que vamos encontrar 3 tipos de materiais. Iremos encontrar a força do eu divino que jaz em nossa intimidade. O eu divino brilha dentro de nós como um núcleo central de sabedoria e de amor universal. Nós sempre conseguimos refinar a conexão com este eu divino quando estamos na busca da construção da verdade, na vivência do amor, nos exercícios de meditação em prece, naquilo que nos eleva, nos transcende. Mas nesse mergulho interior iremos também encontrar forças do eu imaturo, impulsos imaturos, conflitos, forças egocêntricas, condicionamentos inadequados. As doenças que o ser apresenta em todas as instâncias têm como causa esta área. Porque a dificuldade que o ser apresenta na matéria tem como objetivo educar esta área. Porque os transtornos que o ser passa em sua emoção nada mais é do que a imersão desta área. Porque os processos obsessivos conseguem se conectar no campo energético do ser porque encontram ressonância nessa área. E esta área se apresenta como uma parte não amadurecida ou mal desenvolvida. Nós iremos perceber que muitos dos nossos defeitos nada mais são do que qualidades que estavam em desenvolvimento e que ao longo do processo evolutivo, pelas escolhas inadequadas que fizemos com essas potências, elas se distorceram. Nós iremos perceber que muitas forças de imaturidade, como por exemplo paixões que foram necessárias, e quando eu digo paixões, eu estou querendo me referir à fascinação emocional que o ser
quando desenvolveu mais consciência no processo evolutivo. A fascinação que ele criou com as sensações materiais. Então ele começou a investir conscientemente na expressão dessa força material. E nesse sentido ele começa a desenvolver as paixões, que até em determinado momento são necessárias, porque mobiliza o ser para que ele treine os recursos da inteligência. Mas depois de um certo tempo, quando instâncias mais abstratas da nossa intelectualidade se afloram, o ser é convidado a fazer um trabalho de reorganização interior. E muitas vezes usou a capacidade intelectiva para amplificar a conexão com as forças imaturas. E elas então encontram-se vivas como programações que estão ali nesta área, aguardando-nos o encontro para amadurecerem. Na instância do eu inferior, nós vamos encontrar os impulsos destrutivos que impedem para que possamos ascender maiores voos e causam consequências à nossa saúde. Como queremos nos proteger da dor, como queremos evitar o sofrimento, nós fomos criando uma outra área, uma camada externa para nos proteger de ver a sombra que tememos em nossa intimidade. A esta camada externa nós podemos chamar de máscara. Nós a criamos para distorcer, para esconder, para projetar, para negar tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos. A máscara foi criada com a intenção de esconder o eu inferior. Mas não se engane, filhos e filhas de fé, pois a máscara também evita que o eu superior aflore. Porque, e isso é uma lei básica da vida, para conseguirmos fazer crescer qualquer coisa é necessário, acima de tudo, assumir responsabilidade e trabalhar. E muitas vezes fugimos de exercer esse papel de ser responsável, de ser consciente, e também escondemos as potências superiores da alma. Temos medo de pagar o preço do sacrifício para que essas riquezas possam se aflorar. Então, no processo evolutivo, nós estamos da seguinte forma. Existe uma parte central que representa o nosso eu superior, que é a fonte de todo amor, é a fonte de toda a plenitude. Ali estão os hábitos superiores que já estão desenvolvidos e aqueles outros que esperam o desenvolvimento ao longo da evolução. Porque é uma coisa muito importante, filhos e filhas de fé. Tenhamos a certeza disso, nós não criamos nada. Nós não somos criadores, nós somos co-criadores. Criador é Deus, e Deus cria perfeição. Porque o perfeito só pode criar o perfeito. Deus nos dá a liberdade para aprender a exercermos com ela o afloramento das potências que Ele nos herdou. Porque Deus quer que sejamos livres e pela liberdade nos identifiquemos com a sabedoria e com o amor. Então Ele nos dá o tempo da imortalidade para que possamos aprender a treinar a liberdade, com sabedoria, porque liberdade só existe com responsabilidade. Enquanto liberdade não dá mãos com responsabilidade, o que nós temos é libertinagem. Deus é livre e quer que sejamos livres. Fomos feitos imagem e semelhança do Criador. Então herdamos riquezas que o Pai amabilíssimo depositou em nossa consciência, onde está gravado as leis que regem a evolução na consciência humana.
As riquezas estão depositadas em nossa intimidade e não há ninguém na instância do universo que não traga essas riquezas gravadas da perfeição na intimidade. De um Hitler a um Gandhi, todos são filhos de Deus e trazem essas riquezas, mas ao longo da evolução foram fazendo escolhas e foram usando e aflorando essas riquezas, distorcendo-as ou amadurecendo-as. E a partir disso foram ganhando mais liberdade ou foram tendo sua liberdade restringida. Porque é assim que a vida educa, ela nos tira para aprendermos a valorizar. E se não valorizamos, ela nos tira mais para aprendermos a valorizar. Nos tira de acordo com o nosso grau de responsabilidade, ou seja, daquilo que já poderíamos fazer, ou seja, o bem possível. O bem possível que os instrutores da vida maior deixam claro no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem possível. Será que compreendemos o que significa este bem possível? Intelectualmente, talvez sim, mas compreendemos em nossa intimidade o que significa o nosso bem possível? Como iremos compreender se estamos olhando mais para fora do que para dentro de nós? Sabe para que servem as mensagens espirituais? Para estimular, para que filhos e filhas de fé possam olhar para dentro de si mesmos. Porque é olhando para dentro de nós que nós iremos nos conectar com essa instância de luz. Iremos perceber então outra camada que se formou ao longo dessa instância de luz, que é do nosso eu imaturo, cheio de condicionamentos inadequados, cheio de conflitos, de culpas, e que não vai sair de lá por mágica. Não irá sair de lá por prece. Não irá sair de lá pela caridade que a gente presta ao outro. Irá sair de lá quando nós nos conectarmos com esses elementos e trabalharmos eles. Em torno desta área que nos envergonha profundamente pela maneira como nós enxergamos, fomos aprendendo a enxergá-la ao longo da evolução. Nós construímos as camadas das máscaras. E assim estamos neste momento do processo evolutivo. Cada um tem num determinado grau desenvolvido sombras, eu superior e máscaras. Cada um tem um grau de conscientização a respeito desses elementos. Por exemplo, existem aspectos do eu superior que ainda estão nascendo, como aquelas gotículas insignificantes do Himalaia, que acabam formando na junção de um caudal de águas, o Ganges. Existem potências que estão aflorando, e em nosso inconsciente, se podemos falar de uma maneira metafórica, essas potências se apresentam em força mínima, como sementes aflorando, mostrando suas primeiras raízes, e estamos totalmente inconscientes das mesmas. Existem outras potências do eu superior que já aprendemos a aflorar e a desenvolver. Estamos amadurecendo elas já estão num certo nível, mas existe muito ainda para florescer. Existem potências do eu superior que já estão bem estabelecidas, como funções maduras norteando o nosso comportamento. E outras que já desenvolvemos, mas que nesta vida ainda não tomamos consciência sobre as mesmas. Muitos graus de autoconsciência a respeito das forças do eu superior. Também existem esses muitos graus em relação ao eu inferior e às máscaras. Por exemplo, existem culpas que estão atrelados a máscaras
que utilizamos para fugir de suas dores, e elas estão profundamente inconscientes. O que vem desses aspectos, muitas vezes, é apenas os processos de auto-boicote. Não entendemos muito bem porque desistimos quando estamos quase prontos para sermos felizes. Não entendemos muito bem porque, de repente, nós caímos numa timidez muito grande e não temos força para continuar nos expressando em algumas áreas. Não entendemos muito bem. Não iremos entender nada enquanto não compreendermos e olharmos para uma programação que existe em intimidade dentro de nós. Existem elementos que estão com seus eus imaturos, rodeados das máscaras que utilizamos para fugir dos mesmos que estão completamente inconscientes. Mas também existem elementos em nossa intimidade que nós já estamos conseguindo compreender a máscara e o conflito que ele esconde. Já estamos começando a separar o condicionamento da máscara do conflito. Por mais que ainda não estejamos trabalhando, isso mostra um grau de consciência. Existem conflitos que nós já eliminamos as máscaras e já estamos tendo coragem de olhar e compreendê-lo diretamente, e iniciando um processo de autotransformação. E existem aqueles conflitos, aquelas ilusões, aquelas distorções internas, que como fruto de um trabalho interno e profundo já se transformaram em potências superiores transformadas e que hoje adicionam no grau da nossa harmonia íntima. Quisemos então, através dessas explicações iniciais, trazer uma compreensão sobre o nosso funcionamento interior, uma compreensão inicial sobre o que é autodescobrir-se e o que não é autodescobrir-se, uma compreensão sobre o funcionamento da consciência e do inconsciente, do que vamos encontrar como materiais em nossa intimidade, alguns conscientes, outros não, para mostrar esse edifício que nos constitui por dentro. Nesse momento, então, iremos abrir para algumas perguntas, para posteriormente continuarmos. Graças a Deus. Mentor Ramiro, é uma satisfação enorme poder contar mais uma vez com todo o seu conhecimento aqui no Diálogo com os Espíritos. Muito obrigado. Nós agradecemos, minha querida. A honra é toda nossa. Quando se fala em funcionamento interior, parece que está se apontando para um sistema próprio, um mecanismo criado por uma inteligência superior com um propósito. O propósito seria a evolução do espírito, a não estagnação? As leis que regem o universo, meu filho, regem qualquer âmbito do universo. Uhum. Existe uma tendência no universo para o amadurecimento, para o vir a ser, ou seja, para que possamos sair dos degraus em que estamos e possamos avançar para outros degraus. O universo continua em expansão, o nosso universo, porque o nosso universo interior continua em expansão. O mundo externo é um reflexo do nosso mundo interior. Existem em nossa intimidade mecanismos, como você muito bem colocou, para que o ser seja convidado a integrar-se e a desenvolver-se. Existe um impulso interno que mobiliza para que as forças do inconsciente possam influenciar a consciência, convidando a mesma a olhar, a trabalhar e a transformar. Isso está dentro do ser, como está na intimidade de cada instância que existe na vida. Cabe-nos trabalhar a favor dessas leis, porque enquanto formos contra, enquanto criarmos resistência, apresentaremos as doenças. Muitos processos de neuroses e psicoses,
muitas esquizofrenias, processos depressivos, nada mais é na intimidade do que a força do inconsciente buscando bular as defesas da consciência, do que aquilo que está lá embaixo sendo convidado para ser desenvolvido, para ser transformado, para ser amadurecido, convidando a consciência a olhar e cumprir o seu papel que lhe cabe perante o nosso sistema interior. Por várias razões, por medo, por crenças limitantes, por fugas de responsabilidade, o ser vai evitando. Num determinado momento, a lei interna fala chega e vem quebrando todas as defesas do nosso eu consciente, apresentando, por exemplo, estados emocionais depressivos que vão nos tirando a alegria de trabalhar, a alegria de fazer, a alegria de viver. É como se a força energética da nossa intimidade, que está banhando as coisas que nos realizam, começa a se esvair das mesmas, indo obrigatoriamente para o interior, para que algumas coisas fiquem mais fortes, porque ficando mais fortes vão surgir na tela da consciência. E o ser agora, tendo a sua liberdade limitada, terá a oportunidade então, de forma um tanto quanto obrigatória, porque desprestigiou o convite para fazer isso de uma maneira não obrigatória, a olhar para a própria imaturidade. Então, neste momento, buscamos os remédios. Neste momento, buscamos a química, porque estamos condicionados no fenômeno complexo do botão. Tudo queremos resolver apertando um botão. Queremos resolver os nossos conflitos tomando uma pílula, apertando o botão. Queremos resolver a mediunidade apertando o botão. Mas a grande lei é que qualidade é fruto de muito trabalho. Enquanto estivermos nas nossas zonas de conforto, estaremos como balões que brincam de se elevar, mas que a grande verdade é que não saem da conexão com o chão, porque estão profundamente amarrados, com nós vigorosos, a âncoras que nos retêm ao passado infeliz. Nossa. No tópico hoje, além de funcionamento interior, o senhor também sugeriu desmistificando a autotransformação e falou sobre isso. Por que é preciso desmistificar a autotransformação em tempos como hoje, que a informação está disponível em tantas fontes? Existe, então, mistificação da autotransformação? O homem se perdeu no caminho? Eu acredito, meu querido filho, que o que existe, na verdade, é a informação correta que novamente está sendo distorcida. A nossa sociedade hoje acumula muita informação benéfica e profunda sobre o nosso funcionamento interior. Desde Freud a Jung, aos psicólogos cognitivos e comportamentais, posteriormente a emergência da psicologia transpessoal, que vem trazer dignidade ao ser por falar que a consciência cósmica teve um antes e continuará tendo um depois. Ao conhecimento que emerge através de mestres que mergulharam na matéria no século passado e retrasado na Índia, como Ramakrishna, como Paramahansa Yogananda, como Sri Aurobindo e como tantos outros, que vêm mediar a informação do crescimento interior, resgatando a sabedoria milenar sobre esta temática. Temos muita informação, meu filho, mas a coisa continua muito no intelecto. Hoje nós temos os intelectuais do autoconhecimento, mas o mergulho é ação.
A informação serve como norteamento. Desmistificar o autoconhecimento, porque algumas informações ao longo desse processo não condiz com a ciência. Algumas informações que há sobre como podemos nos transformar não condiz com as leis internas. E quando condiz, deixar muito claro que o fato de conhecermos sobre autoconhecimento não nos promulga à altura de termos vivenciado o autoconhecimento. Muito mais do que falar, é necessário mergulhar. Os dias estão passando e os seres acumulam em todas as áreas para usufruir de todas as sensações. E há necessidade de deixar clareza quanto a esse aspecto, para que não existam dúvidas de quando retornarmos à espiritualidade e falarmos que não sabíamos. Quantas horas são dedicadas, meu filho, às questões externas? E quanto tempo, energia mental é dedicado ao autoconhecimento? Numa semana. Quem faz isso uma vez por semana está numa posição bem favorável frente à maioridade do planeta Terra. Sabemos que existem muitos perfis que não têm maturidade ainda para este mergulho. Estamos falando para aqueles que já têm como bem possível a possibilidade de se relacionar com maior maturidade consigo mesmo. E deixar claro que não é entender. Sim, sim, senhor. O senhor também disse que estamos sendo avaliados em nossa maturidade e depois até sugeriu a seguinte realidade, que está acontecendo o choque anímico para a transmigração. O senhor, por acaso, está falando de espíritos que vêm muitas vezes para passar pouco tempo na Terra e já ir para o seu destino reservado? Temos acompanhado há algum tempo como o processo de higienização planetária está ocorrendo em nosso orbe. É necessário deixar claro que este é um momento ímpar, como nunca aconteceu na esfera da humanidade. Por isso, os agentes especializados para fazer isso estão recebendo treinamento de irmãos das estrelas, que já passaram por esses eventos e que podem ofertar orientações seguras sobre a transmigração. Existem áreas específicas na espiritualidade onde aqueles que já foram decididos como perfis que não servem à Era de Aquário estão sendo preparados não apenas para ir para um mundo só. Não faz sentido ir para um mundo só. São muitos perfis. Cada um vai para mundos de acordo com o seu perfil, pois o remédio tem que ser de acordo com a doença. E muitos, antes de irem para essas áreas do astral, em que serão preparados, mergulham na matéria para conseguirem ter algum grupo de experiências que favorecerão a abertura. Porque uma coisa é ir para essas localidades revoltadas. Outra coisa é ir com uma certa aceitação construída e com uma percepção de que isso não é um castigo de Deus, mas é uma oportunidade da aprendizagem continuar. É a misericórdia divina para com os que ficam e para com os retardatórios. Então, neste momento, muitos espíritos estão saindo das localidades. Neste momento, eu quero me referir desde 1960. Muitos espíritos estão mergulhando ininterruptamente na matéria, sendo retirados das regiões mais densas dos subplanos,
para que possam alguns terem a sua última chance, outros se prepararem para fazerem um choque anímico na matéria, predispondo a consciência para irem com menor resistência no processo da transmigração. E nesse meio de campo estão os trabalhadores da última hora, aqueles que têm capacidade de viver na nova era, mas que ao longo das experiências vem sendo negligente com os deveres assumidos de autotransformação e de contribuição à coletividade. Não são missionários. Não são missionários. Deixo aqui a minha posição de que missionários são aqueles espíritos que já conquistaram uma certa liberdade perante o próprio ego. São trabalhadores, são espíritos em aprendizagens, que por mais que constroem o bem na exterioridade, não devem perder a bússola de que o seu maior compromisso é consigo mesmo, para não se arrogarem o direito que não possuem, para não se arrogarem uma posição que não conquistaram e não se decepcionarem depois. Alguns missionários estão também mergulhando para, junto com os trabalhadores da última hora, dar norte às construções de mais de 1000 anos, para que a Terra se transforme, não num paraíso, mas num mundo em que as pessoas vivam com a consciência do bem. Tenhamos a compreensão de que o mundo de regeneração não é o paraíso. E muito longe está das esferas superiores, que já passaram por todas as fases das experiências reencarnatórias, que já passaram dos mundos que nem fisicalidade possuem, mas estão em um nível mais eterizado, onde seres mergulham na matéria, para eles, para o nível deles, para continuar a dar a refinada final e se integrarem com o Pai. Saírem do relativismo e viverem no estado de eternidade. Saírem da relação tempo-espaço e viverem na relação da eternidade. Então, temos neste momento do planeta Terra essa mistura, convidando-nos a todos a autodescobrir-nos. Então, antes de pedir sua mensagem final, eu vou ler uma ou duas anotações que eu fiz aqui, até se o senhor quiser comentar algo mais sobre. O senhor disse assim, é preciso fazer... Não, o senhor colocou uma relação. Higiene do inconsciente tem relação com o brilho do eu superior. Depois o senhor também falou perder identificação com certos materiais. E aí... Eita, graças a Deus. E aí... que faz as pessoas reprimirem e elas acabam não confrontando, e é aquilo que acaba configurando a nossa sombra. E aí o senhor trouxe um pouco para a memória da gente em que consiste ter real qualidade de vida, e até queria que o senhor, agora nessa sua mensagem final, tratasse um pouco mais esse assunto. O senhor falou que há riquezas presentes em tudo e em todos, mas que há chaga na alma, não adianta ignorar, e é necessário resgatar, olhar para ela para poder resgatar e cuidar, e se preciso, pode-se pedir ajuda. Então tá bom, muito obrigado, vou deixar o senhor com a sua mensagem final. Tem muitas outras anotações que eu fiz, mas é o tempo realmente de vocês, eu gosto de respeitar e respeito muito. Gostaria muito, meu querido, diante da perspicácia de identificar pontos que particularmente consideramos muito importantes no processo da autotransformação,
trazer algumas reflexões que não sei se irei respondê-las nesse momento, mas responderemos, se não nesse, no outro momento. Sim, senhor. Gostaria de falar que a busca pela felicidade nada mais é do que uma tradução da nossa consciência de uma lembrança espiritual da plenitude que nos aguarda. Vamos imaginar que cada ser está numa escada. Então enxerga um horizonte. E ele tem esse anseio de que ele nasceu para ser feliz. Mas naquele horizonte que ele está, a felicidade se traduz de determinada forma. Ele não traduz a felicidade real, pois a felicidade real é a plenitude. Ele traduz a felicidade que é possível. E é importante que ele assim o faça, porque isso mobiliza para que ele aprenda tudo que existe naquela escada, e quando ele aprende, emerge uma nova força da intimidade que o convida a um amadurecimento, e ele vai para uma nova escada, e ele percebe um novo horizonte, e ele identifica e traduz então a felicidade de uma outra forma. O que ele está fazendo durante todo esse processo é buscar traduzir no nível de consciência que ele tem a felicidade que ele sabe que ele irá herdar quando estiver integrado com o Pai, que é a plenitude. Então podemos dizer, meu querido, que a essência do ser é a plenitude. Qualquer ideia que vá na contramão disso é ilusória. Qualquer ideia que vai na contramão disso é crença limitante. Porém, por estarmos vindo de condições egocêntricas, fase necessária do processo do autodespertamento da consciência, nós adquirimos um hábito de construir uma ilusão na administração da nossa verdade, da nossa felicidade. E essa ilusão fala de esperar que o fora nos traga a felicidade. Existe uma expectativa de que a felicidade venha de fora. Não apenas de que a nossa felicidade passada, atual ou futura aconteça sob condições externas, mas também nomeamos que o nosso sofrimento passado, atual ou futuro tem como consequência questões externas. Somos infelizes porque nos falta essa condição no trabalho. Somos infelizes porque não temos esse status na sociedade. Somos infelizes porque nos falta uma companheira. Somos infelizes porque o sol não nasceu, ou infelizes porque o sol nasceu. Então nós temos uma outra distorção. Existe a distorção natural da felicidade que cada estágio faz, que é a capacidade do ser conseguir enxergar e buscar. Aí nós temos uma outra distorção, que é a maneira como o ser espera adquirir o crescimento. E esta distorção de esperar que o fora é responsável por qualquer coisa em nossa vida é o que estagna a alma. O fora adquire uma dimensão muito grande. Então, o instinto gregário, que é um instinto que trazemos, que é um instinto que fala que eu vou sobreviver se eu me adaptar socialmente, se eu me adaptar aos grupos, faz com que eu esconda tudo aquilo que eu me envergonho dentro de mim mesmo. Com medo de não ser aceito, de ser criticado, de não ser amado. Com medo disso colocar-me numa posição em que eu não conquistarei a felicidade, porque ainda enxergo como uma força externa que virá e que vai me preencher. Isso cria muitos conflitos, muitos problemas. E vai fazendo que tudo aquilo que nós não aceitamos fique reprimido. Essas forças que ficam reprimidas são forças do ser espiritual.
São forças que vão fazer falta no caminho. Por exemplo, vamos pensar nos aspectos que se apresentam de forma egoística. E a gente pensa que qualquer aspecto que se apresenta nessa forma egoística se apresenta como uma grande força, no sentido de que tudo deve girar ao meu redor. É uma força egocêntrica. Tira o excesso. O que fica? Fica a força do ser dar atenção a si mesmo. Dar atenção a si mesmo é uma qualidade importante do processo evolutivo. Então o que acontece é que muitas qualidades ao longo da evolução foram distorcidas. E por nos envergonharmos delas, foram reprimidas. Ou estamos em conexão com elas, expressando as mesmas, mas o que também não ajuda, porque estamos expressando de maneira distorcida. Seja mergulhado no desequilíbrio, ou reprimindo mesmo. Só existe uma maneira. Tornarmos esse desequilíbrio consciente, para compreendermos o seu funcionamento e distorcermos o que está, resgatarmos o que está distorcido. A partir daí, então, a distorção vira a antiga potência. A antiga potência que foi utilizada de forma inadequada, que criou esse condicionamento, que criou esta realidade interna. Qualquer potência que esteja distorcida, que tenha sido mal utilizada, vai fazer falta na economia evolutiva. Não precisamos de determinadas condições para que a semente aflore da terra. Precisamos de água, precisamos de luz solar, precisamos de amor, precisamos de estimulantes. Precisamos da terra adequada. Quando os fatores não estão ali, não emerge ou emerge de uma maneira enfraquecida, em que aquela planta não vai produzir quanto deve, ou não vai viver como deve. Então, em determinadas construções espirituais, a falta de potências que estão distorcidas não vão criar a condição adequada para que as mesmas aflorem. Enquanto não trabalharmos o nosso eu inferior, é impossível aflorar o eu superior. Primeiro que as forças do eu inferior fiquem em torno, intoxicando as expressões do eu superior. Segundo, porque muitas potências do eu superior para aflorar depende de um nível de harmonia onde essas forças inferiores, imaturas, já foram trabalhadas, já foram integradas para se aflorarem, como precisa uma condição específica para que a semente nasça. A partir desse processo, então, nós somos convidados a assumir a responsabilidade, que é a atitude de sempre se perguntar: o que está acontecendo dentro de mim que mobiliza determinada questão? Isso faz com que o ser olhe para dentro. E quando ele olhar para dentro, ele será convidado a construir um olhar amoroso para suas sombras. Esse é um dos passos mais importantes. Porque é assim que ele consegue aceitá-las para se aproximar e trabalhá-las. Vai perceber crenças inadequadas que foram construídas e que ajudam a reprimir essas sombras. E conforme ele for fazer esse trabalho, aprendendo a olhar com amorosidade, aprendendo a aceitar, para abrir espaço na consciência, para esses impulsos aflorarem, ele consegue compreender-se em profundidade e se transformar de forma segura. Isso vai abrindo espaços internos, liberando a criatividade do eu espiritual ou do eu superior. Os impulsos criativos começam a ter mais espaços para mobilizar o ser, inclusive para ajudá-lo mais e mais a conseguir compreender o que está inadequado dentro dele. Os impulsos criativos vão se tornando mais claros para que o ser compreenda qual é o próximo passo da evolução.
que ele espera. Os impulsos criativos encontram mais ressonância para que o ser tenha clareza dos seus deveres reencarnatórios. É uma condição interna, a higienização do eu inferior, para que libere espaço para que a positividade do eu superior possa fluir. Por isso, a pior coisa que existe no autoconhecimento são ideias positivas, que tentam encobrir a sombra dentro de nós. Surge a sombra apresentando uma tristeza. Não, eu não sou triste, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. E aquela tristeza volta para o inconsciente. Aquela tristeza está emergindo porque há algo lá dentro. E conseguir compreender este algo é o que verdadeiramente, e depois transformar o que vai nos liberar disso. Aí fica um jogo. Da coisa vir para a consciência, a gente empurrar de volta. Da coisa vir para a consciência e a gente não evolui, meu filho. A gente não avança de uma maneira verdadeira, com aquele crescimento que vem de dentro para fora. E não com autoafirmações do ego. É disso que eu falo, quando existe muita distorção no caminho do autoconhecimento. Muitas fórmulas para inventar verdades que nos afastam do encontro, do autoencontro. E não tem como ter autoencontro sem nos confrontarmos com a nossa sombra, com as nossas máscaras, para conseguirmos nos confrontar com maior profundidade com o nosso eu superior. Então, nesse momento em que encerramos o nosso diálogo, queremos agradecer profundamente o Pai amabilíssimo, que nos concede primeiro a liberdade de buscarmos a luz, respeitando a nossa singularidade, respeitando a nossa maneira de querer criar arte através do crescimento pessoal. Quero deixar aqui a luz do amor que nos integra, que nos torna iguais, do amor que nos lembra que somos filhos de um mesmo Pai, de um amor que consegue perceber que se o bem não se integrar, o bem não será o bem, de um amor que entende que somos todos viajantes dessa jornada, e que precisamos uns dos outros. De um amor que quer resgatar e ser resgatado. Eu preciso de vocês. E sei que sou útil de alguma forma. E todos precisamos de Jesus. E todos precisamos de Deus. A integração do bem e da vida. A integração que só é possível pelos liames do amor. Façamos com amor. Perguntemos a Ele quando tivermos dúvidas. Porque Ele nos trará as respostas sensatas sobre nós mesmos e sobre o mundo. As que temos condições de entender e temos condições de praticar. Respaldados no amor, mesmo que estejamos em graus diferentes do edifício do amar, estaremos integrados, unidos, formando aquilo que se chama de criação. Meu muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Mentor Ramiro, hoje então tratamos do funcionamento interior, e também falamos do assunto desmistificando a autotransformação. Então, no próximo encontro, vamos falar de autoimagem idealizada e sombra, como sugerido por Vossa Excelência, certo? Exatamente. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado. Assim seja. Louvado seja. Graças a Deus. E isso é uma lei básica da vida. Para conseguirmos fazer crescer qualquer coisa, é necessário, acima de tudo, assumir responsabilidade e trabalhar.
E muitas vezes fugimos de exercer esse papel de ser responsável, de ser consciente, e também escondemos as potências superiores da alma. Temos medo de pagar o preço do sacrifício para que essas riquezas possam se aflorar. Uma comunicação nunca é uma vertente de um veio só. É a união de forças que promove uma totalidade e faz com que as informações, a maneira de se falar, a maneira das ideias se conjugarem, saia da união entre duas individualidades. Podemos aprender com um verme, podemos aprender com uma estrela. Cabe-nos apenas utilizar o pensamento para tirar as lições necessárias.